Oi, pessoal. Hoje, segunda-feira por aqui. Eu tive uma folguinha agora nas minhas aulas. E eu vou correndo ali, gente, na loja de $1 para comprar algumas coisinhas que eu estou precisando. Que eu tenho mais uma aula hoje à noite. E eu vou levar vocês comigo. Eu tô fazendo a abertura desse vídeo, gente, porque eu já gravei o vídeo e não fiz a abertura do vídeo. Então a gente vai junto ali na loja. E quando eu chegar, a gente continua esse vídeo. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu não vou gravar na loja, gente, porque eu já tinha gravado lá algumas vezes. E também porque eu tô indo na pressa. Tô correndo hoje. E o dia tá maravilhoso. Vou mostrar pra vocês um pedacinho aqui. E a gente volta a se falar quando eu chegar em casa. Pessoal, olha como o dia está ensolarado aqui hoje. O barulho que vocês estão ouvindo aqui de fundo, gente, é o ar-condicionado do carro, porque tá bem calor aqui hoje. Bem úmido. E eu falei, vou aproveitar, vou dar uma corridinha ali. Comprar algumas coisinhas que eu tô precisando. E quando eu chegar eu mostro pra vocês. Esse horário é bom porque tá vazia a rua. Eu vou tentar voltar antes do trânsito pegar. Mas tá tranquila por agora o movimento. Então eu acredito que também não vai ter muita gente na loja. Vamos ver. Pessoal, aqui é um campo de golfe. Aquele esporte que as pessoas que já estão bem-sucedidas na vida jogam, lembra? Porque pra estar jogando em plena segunda-feira, esse horário, já tá com a vida ganha, né? E eu corto o caminho pra ir na loja de $1 aqui, gente. Dentro dessa loja aqui. Que é de autopeças. Porque aí fica bem pertinho. Senão eu teria que ir até lá embaixo e dar a volta. Aí eu parto por dentro do estacionamento. Vou arranjar um estacionamento. Vou ver se dá pra estacionar aqui na frente, gente. Dá, não está muito cheio, ainda bem. Tem 4 carros estacionados aí. E eu acho que vai estar tranquila a loja hoje. E chegamos. Pessoal, vou começar a preparar a minha aveia. Eu esqueci de deixar ontem à noite, então eu vou fazer agora de manhã e cozinhar ela à noite. Para amanhã de manhã, eu já ter a aveia pronta para o café da manhã. Por que eu não faço na hora? Porque demora, gente. Esse tipo de aveia aqui, ele não é como as outras aveias. Ela é bem pura. Então, ela demora pelo menos uns 15 minutos para cozinhar. E se eu for fazer no dia, além de ela sair com gosto bem forte no dia, ela demora muito para cozinhar. Então, 15 minutos é o tempo que praticamente já tô terminando de tomar meu café da manhã. Então, o que que eu faço? Eu deixo ela pelo menos umas 6 horas aqui no leite de molho e depois aí eu cozinho. Eu vou pegar um copo desse de aveia. E essa quantidade, gente, já é bem... É para mais ou menos uns 4, 5 dias, eu e meu esposo comendo. Porque a gente não come muito, como a gente mistura na banana depois, então acaba que não precisa cozinhar muita aveia. E ela incha no estômago, se você começar a colocar muito, você acaba que não come outras coisas no café da manhã, só aveia. Vou colocar canela. E a canela, eu vou colocar uma colherzinha dessa, gente. Eu gosto... E vou caprichar na colher aqui, ó. Que eu gosto bem marronzinha a minha canela. Eu gosto de sentir o gosto da canela na aveia. Vou colocar linhaça também, eu coloco linhaça. A minha linhaça, ela é dourada e ela já vem moída. Ó, vou colocar 2 copinhos desse. Tem até que colocar mais aqui no meu vidrinho.
E vou colocar 2 adoçantes de estévia, gente. O meu adoçante, ele vem em sachê assim, é estévia pura. Então, o que que eu faço? Eu coloco 2 desse na minha receita. Eu não gosto de muito doce também, gente. Eu só coloco pra dar uma quebrada no gosto amargo da canela, às vezes. Essa canela que eu uso, ela não é a doce. Ela é meio amarga, então, às vezes eu extrapolo um pouco na quantidade da canela e eu sempre coloco um pouco de adoçante. E o leite eu coloco meio que a olho, assim, até cobrir a canela aqui. Vou pegar uma colher pra mexer. E essa panela, gente, eu deixo ela só pra fazer isso, só cozinhar aveia. Porque eu tinha o costume de cozinhar outras coisas nas panelas que eu cozinhava aveia e pega o gosto. Então, fica o cheiro ainda das panelas. Então, eu só comprei essa panela só pra fazer isso, só pra cozinhar aveia. Agora, ela vai ficar aqui pelo menos umas 6 horas hoje. Aí, antes de dormir, eu cozinho ela e já tenho a minha aveia pro café da manhã amanhã. Só que eu não deixo ela pro lado de fora, gente. Eu coloco ela na geladeira. E aí, quando eu estiver pronta pra cozinhar, eu mostro pra vocês. Pessoal, e resolvi fazer uma brownie. Porque meu vizinho, aquele senhor que mora aqui, que é sozinho, ele tem dado umas dicas de que ele quer um bolo, né? Quando é assim, ele fala, ai, faz tempo que você não faz bolo, né? Então, ele já me encontrou umas 2 vezes. E ele, tipo, que jogou uma pista, né? De que ele tá querendo um bolo. Então, eu tinha essa caixa de brownie aqui, que sobrou do final do ano. Aí, eu vou fazer pra ele, aproveitar que meu esposo hoje tá de folga. E aí, ele vai levar a brownie pra ele. Porque também agora, no final de março, foi o aniversário dele. E o meu esposo tinha trazido um pedaço de bolo pra ele lá da onde ele trabalha. E eu acabei que não fiz bolo pra ele. Então, eu vou pagar minha dívida, né? Que eu pago as minhas dívidas e vou fazer o bolo pro meu vizinho. O bolo não, a brownie. Mas ele adora, gente, a brownie pra comer com sorvete. Então, aqui nessa receita pede 2 ovos, 3 colheres de água e 2/3 de copo de óleo. Eu vou colocar os ovos aqui. Como eu falei pra vocês, eu já coloco os ovos direto, porque quase que nunca acontece de vir um ovo estragado aqui. Mas eu também, quando eu abro aqui, eu dou uma olhadinha, né, gente? Eu não vou jogar direto ali. Tava bom. Deixar meu lixinho aqui perto. E tá pedindo 2/3 de óleo. O óleo que eu uso aqui, gente, é esse óleo vegetal aqui. Ele tá até acabando, porque eu fiz bastante bolo no final do ano. Eu só uso esse óleo, gente, pra fazer bolo. Bolo pra dar pros meus vizinhos, pros meus amigos. Porque eu mesmo não uso esse óleo no meu dia a dia. Mas como a receita que eles gostam pede, né, esse óleo, então eu acabo que coloco esse óleo. Ele pediu 2/3 de copo de óleo, já tava colocando na colher, ó. Coloquei uma colher aqui. Aí, o que que eu faço? Coloco aqui no copo e um pouco menos. 2/3 de óleo. E 3 colheres de água. Deixa eu pegar a água. Como é pouca água, aí eu vou colocar água de garrafa mesmo. Vou colocar 1, 2, 3. E a receita da brownie é essa. Já vem praticamente que feita, né? Aí a gente só tem que bater e colocar passar. Eu esqueci de ligar o meu forno. Eu vou ligar o meu forno e já volto com vocês. Pessoal, vou mostrar o meu forno pra vocês, como ele é enorme. A maioria dos fornos daqui é desse tamanho, gente. O meu tem o grill em cima e também embaixo. Mas eu nem uso essas funções, pessoal. E eu nem tiro a prateleira que eu vou colocar aqui na do meio. Aí vai mais rápido, assa mais rápido. Mas os fornos daqui, eles geralmente são bem grandes. E é lógico que o meu forno tava cheio de coisa, né, gente? Só que vocês não me viram tirar as coisas que eu guardo dentro do meu forno. Eu vou pegar a batedeira agora
e vou bater a massa. Mas antes eu vou ligar meu forno aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui é no bake. Apertei aqui o bake. O meu forno é todo digital, pessoal. Eu acabei de ganhar esse fogão do meu esposo no final do ano. E aqui a temperatura eu vou deixar no 350. Vou acender a luz do forno aqui, porque eu gosto de ficar vendo. E vou colocar começar. Aí ele vai esquentar, gente. Quando ele terminar de esquentar, aí ele apita e me avisa. Pessoal, eu peguei minha batedeira de mão, porque a minha outra batedeira é enorme, gente. E é muito pesada. Então eu não consigo ficar pegando ela sozinha e é só pra bater aqui. Se fosse bater mais coisa hoje, eu até que tirava ela do armário. Mas vai nessa batedeira de mão hoje. E eu dou uma misturadinha antes de ligar a batedeira, porque senão vai farinha pra tudo quanto é lado aqui. Geralmente, se eu tenho gotas de chocolate, eu coloco aqui, gente. Mas hoje eu não tenho, porque essa massa aqui sobrou do final do ano ainda. Só que as gotas de chocolate não sobraram. Aí só ficou essa. Então, vou deixar vocês aqui junto comigo enquanto eu bato. Pessoal, essa consistência da massa, eu segui de acordo ali com o que eles pediram pra colocar. Não vai dar muito, gente, só tô fazendo uma receita. Mas tá tudo bem, porque é só ele. Então tá bom, né? Tá de bom tamanho comer só uma receita, uma caixa de brownie. Mas se fizer 2, 3, ele come, gente. Mas também eu não vou cooperar pra ninguém ter diabetes, né? Agora eu vou untar a minha forma e já volto com vocês. Pessoal, e eu não preciso de untar a forma, porque eu lembrei que eu tinha comprado a forma que não precisava de untar, né, gente? Olha, desde quando eu não faço um bolo. Desde o final do ano. Eu até esqueci que eu comprei a tal da forma que não precisa de untar. E peguei a minha espátula super poderosa aqui, bem grande. Já vou colocar direto aqui, gente. Quem é que gostava de ficar comendo isso quando a mãe fazia bolo, quando era pequena? Lá em casa era tanta gente, dava uma briga quando minha mãe fazia bolo pra comer isso aqui. Ainda mais quando era de chocolate, sabe? Mas aí minha mãe falava, tem que dividir, né? Ela deixava a gente comer o restinho que ficava, mas tinha que dividir entre todos. E como vocês sabem, lá em casa é muitos irmãos, né? Eu tenho 5 irmãs e tinha um irmão. E tinha que todo mundo dividir, pelo menos pra passar o dedinho aqui pra ficar satisfeito. Hoje em dia, aqui em casa não tem ninguém pra ficar roendo isso aqui, ó, no final. A gente falava roendo, deixa que eu vou roer a forma. E vai sair até bom o tamanho, viu? Ele come com sorvete, ele falou quando ele tá assistindo TV à noite, ele come com sorvete. E eu paguei $1, gente, nessa massa de brownie aqui. E aí eu coloco 2 ovos. O ovo aqui também não tá caro agora. Um pouquinho de óleo e água, como vocês viram, né? Então não me custou tanto. E aí já faz a alegria de uma pessoa, né? Vou dar uma limpadinha aqui, que tinha melado. E agora vamos para colocar no forno a nossa brownie. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou. Pessoal, eu vou colocar na prateleira de baixo aqui, ó. E depois, quando ela tiver quase assada, eu coloco em cima pra dar uma douradinha. E na caixinha tava falando 30 minutos, gente. Então, daqui a 30 minutos, até antes eu venho aqui e já checo, já tiro, já pra ir pra prateleira de cima do forno. Pessoal, e eu dei uma organizada aqui nos meus acessórios de cozinha essa semana passada. E aí, vocês já sabem que eu tinha comprado esses potinhos, né? Teve o que eu ganhei, o que eu comprei. E esse aqui eu comprei pra colocar o vinagre balsâmico, que a gente usa muito aqui.
E esse aqui eu coloquei o azeite de oliva, gente. O meu esposo pediu pra eu fazer isso porque disse que ficava esteticamente bonito. Então eu fui no Amazon e ordenei. E ficou bem bonito também ali. Ficou mais, como ele fala, mais clean, né? A prateleirinha aqui é onde eu guardo as coisas. E agora eu vou fazer, gente, pro almoço, um arroz de couve-flor. Eu não sei se vocês já viram esse arroz aí no Brasil. É basicamente o couve-flor moído que fica na textura de arroz. E como eu não fiz compra ainda essa semana, eu não como sem vegetais, gente. Toda refeição que a gente faz, eu tenho que ter um vegetal. Então eu lembrei que eu tinha esse arroz de couve-flor na geladeira. Então eu vou refogar ele aqui e vou fazer na forma de um omelete pro nosso almoço. Ele vem na textura de arroz e ele tá congelado, gente. Eu comprei bastante porque eu não tinha encontrado a quinoa a última vez que eu fui no mercado. Aí eu acabei comprando bastante desse arroz de couve-flor. Porque foi bom, pelo menos agora a gente tem vegetais. Esse saquinho aqui, gente, ele pode ir direto no micro-ondas. Só que eu não gosto de ficar cozinhando plástico no micro-ondas. Então eu prefiro dar uma refogadinha na panela, colocar os temperos. E eu vou mexer aqui também com ovos mexidos. Fazer tipo uma omelete de couve-flor. Então, pessoal, só vou colocar um pouquinho de sal aqui. De pimenta. E vou colocar um pouquinho de páprica defumada. Já coloquei meu sal. Deixa eu pegar minha pimenta. A pimenta que eu tô usando é a pimenta do reino. Não coloco muito, gente. Eu amo pimenta, mas também não é muito bom pra quem tem problema de estômago, porque pode fazer mal pra quem tem problema de estômago. Mas eu coloco um pouquinho que é tolerável. E também vou colocar um pouco de páprica defumada. Aqui tá minha páprica. Também foi outra coisa que eu fiz, gente. Meu esposo pediu pra eu trocar os potinhos dos temperos. E aí eu comprei esse tipo de potinho. E sabe o que ficou melhor? Porque a tampa é mais fácil de remover. E aí você vem aqui com a colherzinha. E eu tenho bastante colherzinha dessa, gente. Não vou colocar muito também, porque eu não gosto... Porque a páprica defumada, ela arde um pouquinho também, né? E aí eu vou deixar ele... tipo que se dissolver. Aí eu começo a refogar ele e venho com a minha misturinha de ovo mexido e coloco aqui. Dá pra ver que ele tá duro ainda, né, gente? Mas daqui a pouco ele já se dissolve, porque o calor do fogo aqui vai começar a derreter o gelo. Pessoal, eu vou bater os ovos com queijo ralado, queijo parmesão. Inclusive, eu tenho até que comprar queijo parmesão. Vou fazer compra amanhã. E vou pedir pra entregar e já vou pedir pra vir queijo parmesão também. Que esse é o único queijo que eu acabo comendo, gente. Porque é o único queijo que não me faz mal. E muitas pessoas não sabem o porquê. É por causa da fermentação desse queijo. É diferente das outras fermentações. E ele é um queijo envelhecido. Então, todo queijo envelhecido, ele vai agredir menos o seu estômago. O que é ideal para quem tem problema com lactose ou qualquer outro tipo de problema de estômago, né? Não vai te prejudicar tanto que nem os outros queijos. Só vou mexer assim, gente, como se fosse fazer um omelete mesmo. E vou deixar o couve-flor dar uma misturadinha, ainda tá derretendo. Eu coloquei azeite aqui no fundo, vocês viram? E aí, depois que ele dá uma fritadinha, eu jogo a minha misturinha de ovo por cima. Pessoal, ele já derreteu o gelo. E agora eu tô só mexendo aqui pra ele dar uma cozinhadinha. Aí depois eu venho com a minha misturinha de ovo e coloco aqui. Quem gosta de cebola pode colocar cebola, gente, outros temperos. Só que como eu não sou da turma das pessoas que gostam de cebola em comida, então eu só coloco os meus temperinhos básicos mesmo. E eu vou colocar a minha misturinha de ovo com parmesão.
Eu não gosto de cozinhar muito, gente, pra ele não ficar muito mole, porque como couve-flor, se você cozinha muito, fica muito aguado, né? Muito mole. E tá quase no ponto, ó. Eu vou jogar minha misturinha de ovo aqui. Você viu que a páprica, ela deu uma corzinha legal aqui. Vou colocar minha misturinha de ovo aqui. Não sai como a consistência de um omelete, gente, porque como eu fico mexendo esse negócio, sai tipo parecendo ovos mexidos. Mas o gosto fica muito bom. Eu tento mexer para incorporar o ovo em todo o couve-flor. Se precisar de mais azeite, eu coloco depois. Mas geralmente, como eu uso essas panelas que são antiaderentes, eles acabam que não pega no fundo, né? E fica com essa consistência aqui agora que o ovo ainda não cozinhou aqui junto com a mistura. Mas depois que o ovo começar a cozinhar aqui junto com o couve-flor, ó, ele já vai mudando de textura, ó. Vai ficando parecendo ovos mexidos mesmo. Vou deixar dar uma fritadinha e já volto com vocês. Pessoal, e essa consistência, ó, ele fica bem soltinho, que nem arroz mesmo. E dá pra ver o ovo aqui, ó, que eu coloquei, que entrou bem no couve-flor. Ele fica com gosto de couve-flor empanado, gente, só que ele é moído. Se vocês não encontrarem no mercado aí, vocês podem até triturar eles no processador de alimentos, que fica a mesma coisa, porque eu já fiz em casa e deu certo do mesmo jeito. Só que como eu gosto de prática, e eu passei no mercado e tinha lá, eu acabei comprando um pacotão, 2 pacotão, aliás. Aí eu vou ter bastante tempo aqui em casa. Acho que vou até enjoar de comer isso, sabe? Mas eu prometi pra mim mesmo que eu não vou comprar vegetais enquanto tiver esses pacotes de arroz de couve-flor aí, porque senão ele vai ficando velho na geladeira e ninguém come. Agora eu vou ter que encontrar uma maneira de fazer ele diferente. Acho que eu tava até querendo fazer um quiche com ele. Tentar fazer algo diferente. Porque daqui a pouco eu mesmo enjoo de comer essa mistura aqui. E ele tá pronto, gente. Demorou menos de 10 minutinhos pra ficar pronto. Pessoal, eu vou... Ó, a brownie tá quase assada. E eu vou colocar na prateleira de cima pra ela dar uma douradinha, senão ela só queima embaixo, gente, e não assa em cima. Pessoal, já ficou pronta a nossa brownie aqui. Pedi pro meu esposo tirar do forno, gente, porque eu morro de medo de me queimar. Já me queimei tantas vezes, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa tão atrapalhada que nem meu esposo confia em mim nessas horas. E como ele já tá acostumado com forno, aí, o barulho que vocês estão ouvindo é meu esposo tentando pegar um garfo, gente, pra ver se tá assado mesmo, ó. Ok. E tá. O garfo saiu limpo, tá assado. Eu vou esperar esfriar, gente. Aí meu esposo vai ligar pro nosso vizinho e vai lá levar um pedaço, porque meu esposo já tá falando que ele mesmo vai provar essa brownie hoje, né? Então eu sei que não vai toda pro vizinho. Não, pra ver se tá boa, né? Porque que ele falou que tem que passar no teste da qualidade, né? Já que o vizinho não gosta. Olha a conversa, gente. A única coisa que o meu esposo não passa por cima é brownie, gente. Poderia ser um bolo, ele não ia nem querer saber de provar, mas brownie ele gosta. Pessoal, vou mostrar pra vocês como ficou a forma, olha. Ela não gruda, gente. Essas formas antiaderentes, elas são uma maravilha. Eu já cortei a brownie aqui, gente. Eu mando cortadinha, porque geralmente ele coloca no freezer e vai comendo. Então, eu já mando toda cortada a brownie. Agora, meu esposo ligou pra ele e já tá indo levar lá a brownie. Look at me and my big plant. All right, okay. Yeah, I have this too, yeah. It's time for a movie and my brownies are on the kitchen table. And I'll have those with ice cream later on. Ooh. Pessoal, eu tirei a minha aveia agora pra cozinhar. Ela ficou mais ou menos umas 7 horas ali na geladeira, gente. Vou mostrar pra vocês
Ela suga bastante o leite, ó. Eu vou adicionar um pouco mais de leite aqui, porque ela suga bastante o leite, ó. Deixa eu pegar um pouquinho mais de leite. Gente, o leite que eu tô usando, eu não sei se eu falei mais cedo, mas é o de amêndoas. Ele tem sabor de baunilha. Eu uso esse porque, como eu tenho problema de lactose, gente, e esse é o mais que me agrada no paladar de todos os leites vegetais. Eu acho que já tá bom, gente, porque eu também não gosto de aveia muito mole, não. Vou começar a cozinhar minha aveia aqui. Eu começo no fogo mais baixo, só que agora eu tô correndo, eu não vou deixar tão baixo assim, porque eu tenho que dar aula daqui a meia hora, então eu tenho que fazer isso e já correr pra dar aula. Porque depois eu termino a aula muito tarde, aí fica tarde pra eu fazer isso também. Já volto com vocês. Pessoal, eu tô usando essa colher aqui, porque essa panela, ela é de inox, então não vai arranhar o fundo da minha panela, né? Pra panela ser de inox. Mas geralmente eu uso colher de silicone quando eu tô cozinhando. Mas como aqui é o fundo de inox, então eu prefiro até usar essas colheres ao invés de usar a colher de silicone. Porque outra coisa também, a colher de silicone, ela deixa gosto, gente. Como eu não separei uma colher de silicone somente para cozinhar a aveia, então eu teria que estar usando as colheres que eu uso no dia a dia. Então eu não vou fazer isso, porque por mais que limpe a colher de silicone, ela ainda dá um gosto de comida nela. Então eu não costumo usar a colher de silicone na minha aveia. Pessoal, eu vou sempre mexendo, senão ela vai grudando no fundo. A aveia é danada pra pegar no fundo da panela, gente. E ela, só de ter ficado na geladeira por umas 7 horas, ela já fica bem amolecida, gente. Mas mesmo assim, tenho que cozinhar aqui pelo menos uns 15 minutos. Já fazem 7 minutos que ela tá aqui cozinhando. E ainda tem que cozinhar mais uns 7 minutinhos pra ela dar uma engrossadinha e cozinhar bem o grão. Pessoal, ela começou já a ferver e eu continuei mexendo pra ela não grudar no fundo da panela, mas ela ainda grudou, gente. Eu não gosto muito que gruda no fundo da panela, porque depois é um trabalho pra esfregar a panela e eu não tenho muito tempo, não. Olha, já tá pronto. Vou desligar o meu fogo aqui e vou deixar ela ficar aqui por 5 minutos antes de eu colocar no meu container pra guardar na geladeira. Pessoal, depois de 5 minutos, olha como ela incorpora ainda, ó. Eu vou deixar ela esfriar um pouquinho, vou dar minha aula e quando eu voltar, eu já guardo ela em um container de vidro dentro da geladeira. Pessoal, e acabou de chegar algumas caixas por aqui. Vou pegar uma faquinha para abrir essas caixas junto com vocês. E eu coloquei essa caixa aqui porque é a que eu estou ansiosa para abrir. Então, eu vou abrir ela primeiro. Pessoal, e essa primeira caixa aqui, ela veio da Sephora. Teve promoção, gente, esses dias. E geralmente são poucas vezes no ano. Se eu não me engano, 2 vezes ao ano. E eu tava precisando de lápis de boca, delineador de boca, né? E tinha uns kits, pessoal, bem interessantes, que eu achei que tava com precinho legal, que era de uma marca legal também. Então, eu acabei que comprando. E esse era o kit, gente. Esse kit aqui, ele é o Pillow Talk da Charlotte Tilbury. E essa é uma das minhas cores favoritas. Eu acredito que isso aqui ainda seja do Natal. Porque geralmente no Natal eles fazem esses tipos de kit assim para presentear. Se não for do Natal, é alguma coisa pro Dia das Mães. Mas como eu comprei agora em abril, no começo de abril,
Não sei se é desse ano, do Dia das Mães, ou se é do Natal, mas tava na promoção. Esse aqui, eu ainda tenho que ver o preço, gente. Eu não vou lembrar preço de cabeça. Depois eu coloco aí pra vocês. E eu comprei 2 kits, gente. A cor é bem parecida, mas são diferentes. É tipo um nude, que eu amo esse tipo de cor. Eu vou abrir esses pacotinhos depois pra você. E eu peguei os meus... Esse aqui, gente, ele vem o lápis e o gloss, né, que é o brilho. E esse kit aqui, ele vem 3 lápis. Vocês podem ver que é diferença pouca da cor de um pro outro. E eu adoro esse tamanho, gente, porque é o tamanho viagem. E é bem prático para levar pros lugares. Não só para viajar, quando a gente vai trabalhar, quando eu trabalho fora, é bem fácil para jogar na bolsa, assim, numa bolsinha pequena de maquiagem que não toma muito espaço na bolsa. Quando você compra as coisas na Sephora, você tem direito a 3 amostras grátis. Então, eu peguei essa amostra grátis aqui, que é de um protetor solar mineral. Nunca provei, vou provar agora. É só um sachê com um pouquinho de produto dentro, mas o legal é que você pode provar. Quando é um produto novo, eles geralmente dão as amostras grátis. Você pode provar antes de você comprar, né? Porque às vezes você vai e compra um produto que não dá na sua pele. E como a Sephora tem as amostras grátis, você pode provar antes de comprar. Eles me mandaram esta amostra grátis. Pedi essa daqui, que é um esfoliante. E é um esfoliante líquido, que tá falando aqui. E essa marca aqui é da Paula's Choice, que é uma marca muito conhecida aqui. Vou abrir esse aqui pra vocês verem. É pequeno, gente. Também é amostra grátis, né? O que a gente pode esperar? Muito. Mas eu acho legal, que nem eu falei pra vocês. Você pode provar o produto, se você gostar. Aí você investe o dinheiro num produto maior, né? Vou provar também. Esse aqui é o da Clarins. E é um... Eu acho que é um creme de olhos que tá falando aqui. Pra dar um lift, né? Uma levantada nos olhos. Tô precisando, gente, que ultimamente meus olhos andam bem cansados. É uma amostra também. E eu acredito que seja um produto novo, por isso que eles estão mandando a amostra. Essa marca é muito boa também. Foi uma da... E você pode ir lá escolher a amostra que você quer, gente. Eles dão uma lista de amostras que você pode escolher. Então, foram essas que eu peguei. E também porque eu sempre tô comprando algumas coisas por lá, eu tenho pontos. E esse mês eu troquei os meus pontos por este... Eu acredito que isso seja também para os olhos, um creme de olhos. E é da Caudalie, que é uma das melhores marcas aqui nos Estados Unidos quando falamos de produtos de pele. Então, eles têm spas e tudo. Essa é uma das melhores marcas. Se tiver no Brasil, invistam, porque vale a pena cada centavo nessa marca. Não é uma marca barata, mas é uma marca que compensa muito, gente. Então, se vocês conseguirem achar no Brasil, ou se forem viajar para o exterior e virem essa marca, pode comprar que vocês não vão se arrepender. E foi o que veio nessa caixa aqui, gente. Agora, vou abrir as minhas caixinhas que eu comprei. Nossa, eles embalam as coisas tão bem. Eu acho que é pra não ficar abrindo mesmo, mas consegui. Gente, olha o tamanho. Que nem eu falei, é pra viagem. O único ruim que eu acho desse lápis ainda aqui tem que apontar, gente. Mas tudo bem, eu tenho um apontador de lápis de olho. Mas geralmente um lápis desse aqui me dura menos que um mês, pessoal. Porque eu prefiro usar lápis de boca. E eu geralmente uso ele com algum gloss por cima. Porque eu adoro fazer o contorno dos meus lábios. Esse aqui é meio marrom. Essa é uma das marcas que eu mais amo pra maquiagem, gente. A Charlotte Tilbury. A Charlotte, ela é uma maquiadora ainda, né? Mas ela lançou a própria marca de cosméticos dela. E hoje em dia ela é conhecida mundialmente. Se eu não me engano, ela é inglesa, britânica.
Mas os produtos dela são maravilhosos. O perfume dela é muito bom. Tem esse aqui, que é o gloss com lápis. Inclusive, esse lápis daqui e desse aqui, ele com certeza é repetido desse outro kit aqui. Eu não ligo porque quando esse acabar, eu já tenho um aqui de reserva, né? Eu vou ter que rasgar, gente, porque eu nem sei como que abre isso. Mas de qualquer jeito vai sair da caixa mesmo. Olha que maravilha. Gente, e esse tamanho viagem aqui, ele me dura muito tempo, viu? Mesmo eu usando diariamente, ele me dura muito tempo. Então, pra mim, não compensa muito investir em produtos tamanho normal, porque acaba que eu demoro de acabar produto. Como eu tenho muitos, eu demoro. Olha a cor, gente. É bem nude mesmo. E aí você coloca, faz o contorno com o lápis e depois coloca o lip gloss, fica uma maravilha nos lábios. E essa daqui, a cor é quase que igual também. Vou abrir o terceiro kit. Eles fazem esses kits para presentear, gente. Para você que não quer investir muito em um presente para um amigo ou alguma ocasião, eles fazem isso para presentear. Esse é puxado mais pro tom assim de rosé. Mas ele vai ficar bem próximo ao outro também, quer ver? Eu adoro esse tamanho de produto, porque, olha, esse aqui é esse aqui, ó. Não fica aquela maquiagem bem forte, assim, fica bem discreta. O que eu preciso, né, gente? Porque já tive a minha época de ficar andando de batom vermelho já, mas hoje em dia eu gosto desse tom de maquiagem, assim, bem discreta, bem nude. E quer ver que é igual os que eu tenho aqui? É, exatamente, ó, a cor que veio aqui. Se eu não me engano, essas 3 cores que a Charlotte Tilbury tem para delineador de lábios. Olha. Essas 2 cores aqui são essas daqui, ó. Então, só vou ter um do marrom, mas o resto eu vou ter backups. Vou colocar isso aqui de lado e já abro as outras caixas. Gente, aqui chega a caixa da Amazon todos os dias, porque como eu falei, eu trabalho de casa, eu quase não tenho tempo de ir lá fora comprar as coisas, gente. Então eu ordeno tudo, vocês imaginam, eu ordeno na Amazon. Até comida eu ordeno na Amazon, se eu não tenho tempo de ir lá no mercado comprar. E também porque chega bem rapidinho, gente. Então... Ah, já lembrei o que é isso aqui. Deixa eu pôr a caixa de lado. Gente, lembram daquele vaporizador para óleo que eu comprei? Eu gostei tanto que eu me arrependi de não ter comprado 2. Meu esposo falou, podia até ter comprado 3, né? E colocava nos quartos e no escritório e aqui na cozinha. Mas aí eu tive que investir dinheiro em outro, porque, claro, eu não encontrei mais de R$3,99. Esse aqui eu investi R$9,99. Ele é um bom tamanho também. Vem com carregador. E eu achei que o recipiente dele aqui, para colocar água, é maior. E esse aqui eu vou colocar no meu escritório, gente. Eu vou colocar lá em cima. E ele também, quando acende, ele muda de cores. Ele veio com o carregador dele aqui. Eu comprei ainda um outro, gente. Também investi no outro que vai chegar amanhã. Eu investi R$7,50. Só que o modelo é diferente. Quando ele acende as luzes, ele não era tão bonitinho quando ele ficava acendendo as luzes. Mas eu comprei pra deixar no quarto lá de cima. Ninguém vai ficar vendo mesmo. Então eu vou colocar no quarto lá de cima pra ficar soltando aquele vaporzinho com um óleo. Gente, é muito bom esse negócio. Se você puder, invista em um desses, porque ele perfuma a casa todinha só com água e o óleo. Então, como eu falei, não tem químicos, né? É muito bom. Meu único arrependimento é que não comprei 3 de R$3,99 aquela vez, né? Eu tive que investir um pouco mais agora. Mas da próxima vez eu aprendo, né?
Porque se eu tivesse comprado e não tivesse gostado, eu poderia regressar o produto, mas vai entender. Tenho mais 2 caixas aqui. E como eu ordeno muitas coisas, gente, as coisas vai chegando, se eu não olho no aplicativo o que é que vai chegar, eu não lembro o que eu comprei. Eu não tive tempo de olhar o que eu comprei, então é uma surpresa cada vez que eu abro uma caixa. Eu sei que essa semana vai chegar muita coisa de mercado. Que eu comprei bastante coisa de mercado que... Mesmo eu fiz compra, mas eu não achei algumas coisas no supermercado e eu acabei ordenando na Amazon. Tá vendo? É a minha caixa de mercado. Aqui, gente, eu acho que compensa comprar leite de coco no Amazon, porque é muito difícil encontrar leite de coco bom no mercado. Então, eu gosto muito dessa marca e é uma das marcas que eu só consigo encontrar no Amazon. Ela vende no mercado, vende, mas a maior parte das vezes você vai lá e não tem, tá fora de estoque. Então, eu sempre compro no Amazon e sempre recebo. E às vezes o que tem no mercado, ele não é sem açúcar. Esse é sem açúcar. Então, além de ser light, é sem nenhum adocicado nele. O que eu gosto muito para fazer minhas receitas. Também comprei minha proteína vegetal de amendoim. Gente, eu amo essa proteína, comer de manhã. Como eu falei pra vocês, eu não consigo comer de outra proteína, de whey, nada desse tipo de proteína. Então, eu compro essa é tipo um pozinho de amendoim, gente. É um pozinho de amendoim, né? Tem até o gosto da paçoquinha. Então, eu coloco na minha aveia de manhã com banana e eu e meu esposo é o que nós comemos. 2 colheres, gente, tem 60 calorias e 8 gramas de proteína. Então, uma coisa que ajuda a gente substituir a nossa proteína diariamente. E aqui só tem pó de amendoim. A última... ainda tem mais coisa aqui, gente. Olha, eu já botando as coisas de lado. Gente, comprei também guardanapo de pano. Eu gosto de usar guardanapo de papel, gente, mas eu também deixo o guardanapo de pano em cima da mesa, até pra enfeitar a mesa, sabe? Eu gosto muito. E esse pacote de guardanapo de pano aqui, ele tava super em conta, ele tava R$ 4,99. Eu não sei por quê, porque os outros, só porque tinha estampa diferente, estava saindo por 20. Então eu falei, eu vou comprar R$ 4,99. E o pano, gente, é uma maravilha, olha. Amei. E o tamanho deles é maravilhoso também, aqueles guardanapão. Quem gosta de fazer mesa posta, olha pra isso, gente. Olha o tamanho disso. Vou dobrar aqui pra vocês terem uma ideia da dimensão. Olha. Ele vai ficar lindo aqui na minha mesa, ó. E é uma estampa de flor, assim, meio com borboletas. Depois eu pego e dobro ele assim. E coloco alguma coisa pra segurar aqui o guardanapo, pra ele ficar dobradinho. E aí eu faço a minha mesa posta. Esse pacote aqui veio 4, gente. 4 guardanapo por R$ 4,99. Achei que super compensou. Vou botar pra lavar, pra depois eu colocar pra uso. Outra coisa que eu comprei... Vamos ver o que eu comprei aqui. Tá pesado. Pessoal, vamos abrir essa caixa que tá bem pesada. Gente, eu sou péssima de abrir caixa, viu? Eu tenho medo de me cortar, porque esse papelão aqui, ele às vezes corta, gente. Então, eu tenho tanto medo de me cortar, que pra mim fica até difícil de abrir as caixas. Esse aqui, gente, foi o sabão de coco do meu marido tomar banho, que ele vende de 2. E também se fosse comprar de um, não tava compensando, sabe? Eu perderia, tipo, uns $10.
porque ele não é um sabão barato pra tomar banho. Eu já mostrei esse sabão aqui antes, gente. É um sabonete líquido, mas ele é de coco com babosa. Ele é bem natural. Pra quem tem problema de pele, ele é ótimo. E ele saiu, esse aqui eu lembro o preço, gente. Ele tava saindo 2 por 25. Se eu fosse comprar só um, ele sairia 17 dólares cada um. Então eu preferi comprar 2. Porque aí já fica aqui para algum tempo, né, gente? Já não tem que ficar investindo todo mês nesse sabonete. Pessoal, e essas foram as minhas compras. Eu coloquei algumas coisas aqui do lado para ter espaço na minha mesa, né? Porque senão a mesa fica daquele jeito, gente. Mas eu vou dar uma arrumadinha rapidinho aqui, porque daqui a pouco eu tenho aula. E eu só tava gravando rapidinho aqui pra tirar essas caixas no meio do caminho já. Pessoal, e eu já instalei ele aqui no quarto, ó. Ele fica piscando assim, gente, por causa do LED dele. E olha como é a fumacinha dele. Esse aqui veio com controle remoto, gente. Mas eu acho que nem precisa ficar usando controle, sabe? Porque só 2 botões. Mas vou deixar guardadinho ali. O dia que tiver preguiça de levantar pra ir lá e colocar o negócio pra funcionar, é só apertar o botão no controle, né? Mas olha que interessante, ele tem várias cores, ele fica trocando de cor. Vai ficar aqui pelo menos até a hora de eu dormir. Agora são 5:30 da tarde aqui. Vamos ver quantas horas essa água vai demorar. Eu enchi até o topo a água dele. Pessoal, eu vou sentar para descansar um pouquinho antes da próxima aula. E vou botar meu funcionário para trabalhar. Vou apertar o botãozinho e sair do caminho dele. Pessoal, eu vou mostrar para vocês rapidinho o que eu comprei. Minha mesa tá bagunçada, gente. Tava trabalhando aqui, ó. E aí, quando eu tô sozinha, eu gosto de trabalhar na mesa da cozinha, que fica mais fácil do que eu trabalhar no meu escritório. Comprei lencinhos de papel, gente, do Minions. Eu achei uma gracinha. Eu já tava precisando, aí eu falei, eu vou levar, porque geralmente eu nunca vi a caixa estampadinha assim com Minions, não. Só que aí eu achei lá hoje e resolvi trazer. Também esse daqui do Squishmallows, eu achei também uma gracinha, gente. É bem bonitinho pra deixar no banheiro. Eu coloco em cima da penteadeira, porque às vezes a gente tá com gripe, alguma coisa, né? Ou quer um lencinho pra tirar uma maquiagem, já tem. Comprei 2 caixas. Comprei esse sabonete de lavar as mãos. Esse aqui era pétalas de rosas com pérolas. Eu cheirei ele, eu abri, cheirei, tava muito cheirosinha a fragrância. Eu vou colocar no banheiro. E esse aqui tava falando que era de limão, capim-limão. Capim-limão eu vou deixar na cozinha também. Ele tem cheiro de limão siciliano. Eu até peguei porque eu achei que era limão siciliano. Mas aí eu falei, eu gostei, vou levar. Aqui ainda tá falando, olha, capim-limão e casca de limão. Comprei esses lencinhos aqui, gente, é pra limpar a casa, pra desinfetar. Então, geralmente eu deixo no carro pra desinfetar o volante, o carro em geral, né? E aí eu comprei um pro meu carro e comprei outro pro carro do meu esposo. E esses lencinhos aqui são de lavanda. E vem 40, gente. Eu achei que compensou, tava 1,50 e vem 40 lencinhos. O sabonete, ele foi 1,25 e as caixinhas de lenço foi 1,50 também. Porque agora a loja de 1 dólar não é mais 1 dólar, né? Tem tudo quanto é preço. Eu encontrei esse magnético, gente, olha que gracinha. Magnético de geladeira. E tá falando o anjo do Wi-Fi. Aí aqui tá falando assim, protege contra a falta de internet, né? Quando a internet falta. Aqui a internet nunca falta, gente. Nunca aconteceu. É bem raro. E olha que a minha internet não é das melhores que tem. Mas eu achei uma gracinha por ser um anjinho. Eu falei, vou colocar na minha geladeira. E esse ali tava 1,25. Encontrei 2 livros, é claro, né? Se eu sair e não comprar livro, vai ser um milagre. Esse livro tava falando que
Eu comecei a ler aqui, gente, eu achei que eu me identifiquei bastante com a história, mas eu me identifiquei mais com essa história aqui, que é tipo o memoir da autora. E eu comprei esses 2 livros, cada livro tava R$1,50. Também achei, gente, velinha. Eu não costumo comprar vela pequena assim, porque, olha, eles ainda não enchem ela toda. Só que essa daqui, gente, é de um pirulito que tem aqui, da fragrância de pirulito que tem aqui. E eu achei tão cheirosinha pra colocar no banheiro. Falei, ainda bem que é pequena, porque aí acaba rápido, né? E tem essa daqui também que eu achei que era de algodão doce, que também era bem cheirosinha, mas infelizmente, olha, vem quase que metade só. Comprei essas 2 e a velinha tava saindo R$1,25, gente. Comprei um porta-retrato pra eu colocar meu diploma, gente, porque meu diploma, até hoje eu não enquadrei ele. Eu tava esperando pra fazer uma coisa profissional, mas aí eu tenho que colocar meu diploma na parede e falei, eu vou comprar um desses por enquanto. Esse aqui tava R$1,25 e depois eu vejo se eu mando enquadrar em um lugar mais profissional. E comprei um outro porta-retrato pra eu consertar aquele quadrinho ali que eu comprei um cartão postal do museu e ele não tinha ficado legal. Então eu vou ver se aqui ele fica melhor. Se não, né, gente, infelizmente na loja de $1 não tem devolução. E essas foram as coisas que eu comprei hoje na loja de $1. Eu gastei $20. Não sei onde coloquei meu recibo, mas depois, se eu encontrar, eu mostro pra vocês. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Coloquei também aí um pedacinho do meu vizinho aqui, que meu esposo conseguiu filmar ele um pouquinho, que ele é um pouco tímido. Mas a gente ainda conseguiu filmar ele um pouquinho pra ele aparecer e pra vocês conhecerem ele. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco de tudo misturado, mas é o que tá sendo a minha vida hoje em dia, gente. Um pouco de tudo misturado. E nós nos vemos até o próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Eu terei muito prazer em responder a cada uma delas. Então fica com Deus e até o próximo vídeo. Bye!